Sim, no vídeo de hoje a gente decidiu contar para vocês a nossa trajetória, desde o início, dos primeiros rascunhos desse projeto até a vinda aqui para Portugal, né, Li? Foi uma longa caminhada. Oh, se foi. Ó, gente, vir para Portugal, escolher fazer essa mudança de vida, né? Você abrir mão de tudo aí no Brasil é um processo, cara. Você vai ter que planejar bastante, tem muito de entrega, sabe? Tem muito de planejamento financeiro, planejamento emocional, de estrutura de vida. Então, fica ligado que a gente vai dar aqui algumas dicas, vai contar de como foi a nossa história, né, Li? Foi um pouquinho longa a nossa história. E a gente teve algumas etapas que nós cumprimos, mas, né, vamos seguir. Que a gente acredita que pode ajudar vocês a trilhar o caminho de vocês, né? Antes de tudo, se você está gostando do nosso conteúdo, não se esquece de clicar aqui embaixo no sininho de ativação, né, para você receber as notificações. Se inscreva no canal, que é super importante para você, e deixa aí um comentário em que ponto da sua trajetória tá esse seu desejo de migrar, né? Em que ponto dessa estrutura toda você já tá. Quem sabe a gente não consegue te ajudar. Pois é. Bom, pra gente, tudo começou quando a gente pensou no Canadá, né, Li? O Canadá era o meu sonho, assim, desde pequena. E aí a gente focou no Canadá. Então fizemos o processo e descobrimos que talvez não seria legal para nossa família, né? Então a gente começou a buscar outras coisas. Mas no processo do Canadá é um pouco diferente do daqui, né? Porque o Canadá, eles têm toda uma estrutura de aceite para você migrar para lá, né? Então, são avaliações, provas, pontuações, etc. e tal, para poder ver em que ponto sua família se enquadra pro interesse deles de ter você no país, né? E a gente avançou bastante, né, Li? A gente chegou perto a gente chegou a fazer a entrevista no consulado. A gente chegou perto da etapa final, só que quando chegou nesse momento a gente começou a se perguntar o quão importante seria a língua, né, no nosso desenvolver no país, né? O quanto a nossa adaptação numa língua estrangeira ia dificultar naquele momento que as crianças estavam e que a gente estava também, né? E aí foi que a gente abriu mão do Canadá e voltou para a prancheta de estudos para decidir que país ir. Então a gente pensou na Nova Zelândia, a gente pensou na Irlanda, na Austrália, todos eles na Inglaterra. Todos eles tinham o mesmo problema da língua, né? Foi quando a gente decidiu Portugal. E o momento da decisão, quando a gente escolheu, né, falou, cara, vamos então para Portugal, vamos. A gente começou a se perguntar como é que a gente pode migrar para um país que a gente sequer conhece. A gente nunca tinha vindo para Portugal, passeio, né, Li? Nunca. A gente não, na verdade, a gente tinha vindo para Europa, mas não tinha vindo para Portugal. Portugal não. Então, como vir, né? Como trazer as crianças, como trazer a família inteira para um lugar onde a gente nunca viu, não conhece, não sabe a cultura, os costumes, essas coisas. É verdade. Então, o que a gente fez? Então, vai começar agora, né? A primeira dica que a gente dá para vocês antes de vocês iniciarem a primeira parte do seu processo de mudança precisa ser um volume intenso de pesquisas sobre o país para onde você está migrando, cara. Pesquisa muito, assim, cara. Leia tudo que você puder sobre conteúdo daquele lugar. Siga pessoas que já estão lá. Siga a gente. Dentre essas pesquisas está canais, né? Como esse o nosso, assim, né? Que fala sobre como é o lugar. É quente, é frio, tem trabalho, não tem trabalho. As pessoas são agradáveis ou não, né? E uma dica muito importante não siga somente as pessoas que falam coisas boas. Procure também os defeitos, porque eles também farão parte da sua vida, né? A gente diz que canais como esse nosso, esse que a gente está fazendo aqui, que é para contar como é o nosso dia, sem ser bom, sem ser ruim, pode ter vantagens, desvantagens, vai ter coisas boas e ruins aqui. Ouça todos esses lados, porque todos eles importam. Mas a coisa mais importante é pesquise, tá? Então, o início olhe sobre o lugar para onde você está migrando, né? Se os seus interesses e desejos, eles vão ser cumpridos nesse lugar, porque é super importante que você faça isso. E tenha em mente, agora vamos lá, segunda dica, tenha em mente que esse processo ele é um processo longo, ele leva muito tempo. Tá? A gente começou a nossa... Uns 3 anos mais ou menos. Entre 3 e 4 anos desde a nossa... Cara, vamos migrar, vamos mudar a nossa vida. Desde da primeira concepção dessa ideia até agora, a gente vivendo esse sonho, demorou pelo menos uns 4 anos. Então, saiba que é um processo longo mesmo, e ele precisa ser, principalmente por causa do terceiro ponto, que é o planeje a sua vinda, estruturando tanto a sua vida aqui, para onde você está indo, né? No nosso caso foi para Portugal, quanto a sua vida aí que você vai deixar, né? Porque você vai deixar uma vida para trás, né?
Tem que estar tudo certinho, né? Não dá pra você sair do país simplesmente e também não dá pra você chegar num outro país que você não tem onde morar, você não tem onde as crianças estudarem, como você vai se manter nesse país, ou como você vai manter o que você tem no Brasil. E é disso que eu tô falando da estrutura, né? Assim, você tem bens, você tem negócio, você tem uma profissão, né? Você precisa estruturar isso tudo que você vai deixar. Então, seja os seus desligamentos dos trabalhos, né? No meu caso foi a venda da loja, né? Eu sou varejista, varejista de jogos de tabuleiro. Então, estruturar isso, né? Essa passagem, né? Como você vai fazer, né? Que decisões você vai tomar? Você vai vender seu negócio? Você vai entregar a sociedade para alguém que vai tocar para você, né? Vai seguir o seu sonho lá. Então, tudo que você vai deixar precisa ser muito, muito bem estruturado, né? Então, a estrutura daí. E agora, a estrutura daqui, a gente vai fazer vários vídeos sobre as estruturas para cá, né? Então, esse vídeo é mais para contar como foi a nossa trajetória, né? Então, para nós, a gente estruturou tudo daí e de cá, fazendo um trabalho de relocation. Então, a gente vai ter um vídeo específico sobre isso para deixar bem claro o que é relocation, né? E o quanto foi importante para nós, né, fazer essa escolha e fazer essa transição desse jeito, porque foi o que garantiu que a gente viesse absolutamente estruturado, né? Mas aí entra o lance de ter importância de você conhecer o lugar onde você vai. Então não adianta você falar, eu vou mudar para lá, mas você nunca viu, você não foi. Então é importante que você vá visitar, e foi o que a gente fez. Então o nosso planejamento inicial era, vamos fazer uma viagem para Portugal, conhecer o país, ver a cultura, conhecer as cidades, ver onde a gente mais se encaixaria aqui. E com isso a gente fez um planejamento de fazer uma viagem internacional, né, que é custoso, né? Então você precisa de um outro planejamento financeiro para essa viagem. E essa viagem foi o que nos deu embasamento para falar, a gente quer ou a gente não quer morar nesse outro país? É isso, a gente pegou, juntou aí a grana de 2 ou 3 férias, acho que foram 2 férias, foram 2 anos que a gente 2 anos sem viajar. Não fez nenhuma viagem para poder planejar essa viagem de férias para cá, para Portugal, que foi em janeiro agora de 2023, né? A gente escolheu vir para cá, inclusive no inverno, né? Vamos sentir como que é o inverno, né? Desse país. Né? Era importante que a gente viesse, trouxesse as crianças e eles sentissem, né? Como é. E foi uma viagem toda pensada para como será morar lá, não ter carro, vamos ficar em Airbnb, vamos cozinhar, vamos fazer compra no supermercado, vamos usar transporte público, vamos viver a vida da cidade, né? E sentir se isso é para nós ou não. E a gente fez. Então, essa é a terceira ou quarta dica, já perdi a conta, mas é uma dica, assim, faça uma viagem para o lugar onde você planeja migrar antes. Vá conhecer como turista, vá sentir, né, o chão, vai ver como é que é. Mesmo que não seja uma viagem longa e que você não consiga conhecer o país todo, mas escolha as principais localidades onde você talvez pensa em morar. Claro que depois de muita pesquisa, foram 2 anos pesquisando as cidades principais que a gente talvez pudesse conhecer. E aí o que te leva, né, a vir conhecer essas cidades e falar, poxa, eu moraria aqui, eu não moraria aqui, por isso ou por isso, né? A gente escolheu realmente, como o Fábio falou, vir no inverno para sentir realmente o frio, o quão frio era, porque nós somos de São Paulo, né? E talvez o frio desse fosse um problema pra gente, né? Mas isso. A gente acabou que ficou realmente no norte, né? E que o frio talvez não seja tão problemático quanto a gente estava achando que fosse. Mas a gente só pode ter essa certeza vindo para cá testar, porque não adianta as pessoas dizerem, né? Isso é uma coisa muito pessoal, né? Bom, e a última dica que a gente dá para você e que foi super importante para nós e que nós fizemos, né, nessa estrutura dessa nossa jornada, foi o planejamento financeiro, né? É muito importante que você tenha fundo de reserva para você se manter e se sustentar por mínimos, né? Pra gente, 6 meses. 6 meses no mínimo, né? A gente indica que você tenha de planejamento para você se sustentar antes de você começar a enfrentar ou procurar trabalho, etc, né? Começar a vida efetivamente. Teve um amigo nosso que deu uma boa dica pra gente, né? Que se você já chega querendo trabalhar, você vai perder oportunidades que talvez possam pintar mais pra frente. Então, primeiro analisa todas as oportunidades que você tem dentro dessas chances, né? E depois você começa a trabalhar. Então, é muito importante que esse dinheiro
seja suficiente para manter você e a sua família, né? Com a estrutura que você espera, né? Porque isso também é muito pessoal, né? O quão da estrutura é importante para cada um, isso é uma coisa muito pessoal. Bom, gente, é isso. Então esse vídeo é um resumo de como foi a nossa jornada, tá? Nós tínhamos o sonho de mudar, pensamos no Canadá, fizemos as aplicações, mudamos de ideia, tá? No processo. Tudo isso levou mais ou menos uns 3 anos de muita pesquisa e muito planejamento financeiro para estruturar a nossa vida no Brasil e a nossa vida do que seria aqui em Portugal. Então, depois dessas estruturas feitas, fomos para o teste, que foi uma viagem de férias, vindo para cá, passamos um mês aqui, cruzamos o país inteiro. Uma delícia. A gente vai deixar agora aqui no final desse vídeo algumas fotos dessa nossa viagem de janeiro para compartilhar com vocês como foi essa nossa jornada, né? E aí a gente fez essa viagem de teste e entendeu que sim, fazia super sentido vir para cá. E depois de feito isso, planejamento financeiro pesado. Durante todo esse período a gente já foi juntando grana, né, Li? Já foi fazendo câmbios para poder já transformar um pouco desse dinheiro, né? Transformar o dinheiro, né? E que também é caro. Poder vir para cá de um jeito mais estruturado até chegar onde estamos agora, que é vivendo esse sonho aqui. Esperamos que você continue. Um resuminho, né? É isso, é um resumo. Logo a gente volta contando mais alguma parte pra vocês. Isso aí, esperamos que vocês continuem gostando do canal, segue maratonando aí. Não esquece de clicar aqui embaixo no sininho de notificações para receber as atualizações dos vídeos e deixa um comentário bem legal aí pra gente, E tá fiquem bom? com as nossas fotos do inverno. Um abraço, gente, valeu.